Ei, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai abordar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para isso, a gente trouxe um caso concreto que aconteceu no início do ano de 2021, na cidade de Campinas. Então, eu vou passar para vocês um resuminho do caso. Um menino de 11 anos foi mantido durante um mês dentro de um barril de ferro, com as mãos, os pés e a cintura acorrentados. O pai colocou o garoto nessa situação porque o menino era muito agitado. E aí, essa era uma solução que ele encontrou para que o comportamento do garoto mudasse, para que ele se tornasse mais obediente, mais quieto. E aí, o garoto ficava dentro desse barril. O barril era muito pequeno, então o menino só conseguia se manter em pé, ele não conseguia sentar. E ele não saía de lá de dentro para nada. Até as necessidades fisiológicas dele eram feitas ali. Esse barril era localizado na parte externa da casa e ficava debaixo de uma pia, para que o garoto não tivesse nenhuma chance de conseguir fugir dali. E os vizinhos pegaram e denunciaram essa situação para a polícia e relataram também que, além dessa condição desumana e degradante, o garoto apanhava diariamente. Quando foi resgatado, o menino apresentava sinais de desnutrição e as pernas e os pés estavam muito inchados, porque ele ficou na mesma posição durante um mês, né? E o pai e a madrasta, que eram quem colocava o menino nessa situação, foram presos pelo crime de tortura. E a filha da madrasta, né, que vivenciava essa situação, ela viu o que estava acontecendo e não fazia nada para salvar o garoto, ela foi presa por omissão. E aqui a gente trouxe umas fotos, né? Essas são as fotos das perninhas do garoto, que estavam realmente muito inchadas. Essa segunda foto é o local onde o garoto ficava, debaixo dessa pia, né, que era rodeada por tijolos também. Essa é a foto do barril, um barril extremamente pequeno, um diâmetro extremamente pequeno. E aqui o momento em que o garoto está sendo resgatado, né, que a polícia resgata essa criança. Então, o que que essa situação, o que que esse exemplo, né, tem de relação com o tema que a gente vai abordar hoje, né? Bom, esse caso concreto, ele representa uma violação massiva dos direitos consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os menores têm direitos consagrados na Constituição de 1988, né? A Constituição traz a proteção familiar, todos os direitos sociais, civis são aplicados também aos menores. No entanto, faltava no Brasil uma legislação especial sobre o tema. Então, em 1990, o ECA vai ser adotado e vai tratar do direito das crianças e dos adolescentes de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda. Nas disposições gerais, né, o ECA vai trazer no artigo 3º que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, o ECA aqui vai reconhecer as crianças e os adolescentes enquanto sujeitos de direitos. No artigo 4º, que é bem semelhante com o artigo 227 da Constituição, o Estatuto vai dispor que é dever da família, da sociedade em geral, da comunidade e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E aí esses direitos, eles vão ser esmiuçados nos artigos subsequentes. E alguns desses artigos a gente trouxe aqui, que tem alguma relação com o caso concreto que a gente expôs no início. Começando então pelo artigo 5º. O artigo 5º ele vai dispor que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E é exatamente isso que a gente vê nesse caso, né? Esse menino, ele foi violentado de várias formas, né? Ele foi violentado, ele recebeu, né, tratamentos cruéis, ele foi punido, ele foi oprimido pelos pais. E aí o artigo vai dispor também que os indivíduos que perpetrarem essa ação contra os menores devem ser punidos na forma da lei, tanto por ação quanto por omissão. E foi isso que ocorreu, né? Porque o pai, ele foi punido junto com a madrasta por ação, e a filha da madrasta foi punida por omissão, porque ela era conivente com aquela situação, ela não fez nada para salvar aquele garoto. No artigo 7º, o Estatuto vai trazer que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso
em condições dignas de existência. Bom, nessa situação em que o menino se encontrava, né, não havia nenhuma condição digna de existência. O menino estava mal alimentado, ele ficava nu dentro do barril, né, ele vivia em meio ali, né, às necessidades fisiológicas dele. Então, isso é uma situação completamente degradante, né, que coloca muito em risco a vida e a saúde do garoto, né, e o desenvolvimento dele também estava sendo impedido ao viver nessa situação durante um mês. Em seguida, né, nos artigos 15 e 16, o ECA vai tratar sobre a liberdade da criança, né, liberdade no sentido de ir e vir, liberdade no sentido da convivência familiar, do acesso ao lazer, à educação, e também vai dispor sobre o respeito aos direitos civis, sociais e humanos garantidos tanto na Constituição quanto nas demais leis brasileiras. E aí, em relação à liberdade, esse menino estava completamente privado desse direito, pois ele vivia acorrentado, não tinha acesso a nenhuma convivência humana, não tinha acesso ao lazer, não tinha acesso à educação. O artigo 17 vai abordar a questão da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideais e crenças. Bom, essa criança sofreu esses 3 tipos de violações, né? Tanto física, quanto psíquica e quanto moral. Após ser resgatado, o garoto foi levado ao hospital. Atualmente ele está em boas condições de saúde. No entanto, a violência psíquica e moral que ele sofreu vai ser difícil de ser esquecida, vai ser difícil de ser superada, né? É um trauma muito grande pelo qual essa criança foi submetida. O artigo 19 vai trazer que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta. Bom, nesse caso, o que aconteceu, né? De acordo com o artigo 1638 do Código Civil, a família perde o poder sobre a criança ou sobre o adolescente quando houverem repetidas situações de negligência, abandono, castigos físicos, maus tratos. E foi isso que ocorreu nesse caso, né? O pai, então, perdeu a guarda e até o presente momento estavam sendo analisadas as possibilidades desse garoto, né? Da guarda desse garoto ir para a família extensa ou desse garoto ser colocado para adoção. E a gente sabe também, né, que isso vai ser um trauma muito grande, principalmente se ele for para adoção. Porque no Brasil, inúmeras crianças ficam, inclusive até a maioridade, em orfanatos, em casas de acolhimento, e não conseguem uma família substituta. E também, né, muitas famílias adotam e tem muitos problemas, né? A criança não consegue se adaptar, a criança desenvolve um comportamento mais violento. Então, o futuro desse garoto é incerto, né? A gente não sabe se ele vai conseguir uma família que dê amor, uma família que dê proteção, ou se ele vai continuar em situação de abandono, né? Se ele vai continuar sendo negligenciado. E aí, gente, o artigo 18 do ECA vai trazer que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E foi exatamente isso, a gente viu, né, nesse caso que a gente trouxe, a importância desse artigo, né, a importância da mobilização da sociedade, do poder público. Sem a denúncia dos vizinhos, talvez essa criança não teria sido salva, né, essa situação de violação, de negligência, continuaria acontecendo com esse garoto e esses direitos dele continuariam sendo violados. Então, nesse caso, a mobilização da sociedade foi de extrema importância para colocar esse menino a salvo. O artigo 22, né, ele vai trazer que aos pais incumbe um dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Apesar disso, né, a gente viu no artigo 18 que quando os pais negligenciam esses deveres, quando eles não cumprem com esses deveres, é necessário que a sociedade e o poder público se atentem, interfiram nessa criação, nessa educação. Porque, né, não é só dever dos pais, né? A sociedade também tem uma função muito importante no desenvolvimento dos infantes. Por fim, no artigo 13, né, o Estatuto vai trazer que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos devem ser comunicados ao Conselho Tutelar. E nesse caso, após ser acionada a polícia, o Conselho Tutelar também se envolveu, né, para tratar sobre a situação desse garoto. Bom, então qual que é a reflexão, né, que a gente trouxe aqui, que a gente quer trazer? O ECA representou um avanço legislativo muito grande, né? O Brasil carecia de uma legislação especial sobre o tema.
com a adoção do ECA, as crianças e os adolescentes tiveram seus direitos mais reconhecidos, né, mais protegidos. No entanto, somente a legislação não basta. Como a gente viu, é dever sim da família educar, criar, proteger os menores, mas a sociedade, o poder público, também tem um poder muito grande, também tem uma influência, né, muito expressiva. E aqui, como bem disse a presidente da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, né, da OAB de Campinas, esse caso foi apenas um dos inúmeros que existem, né? Esse caso veio à tona, foi denunciado, ele vai ser apurado. No entanto, existem inúmeras crianças em situações semelhantes, né, sofrendo essas negligências, essas violências. E essa violação dos direitos, na maioria das vezes, acontecem dentro da própria casa, né? E muitas vezes, inclusive, são perpetradas pelos próprios pais. Então, por isso que a sociedade tem um papel muito importante, o poder público também. Então, apesar de ser um avanço na legislação, né, esse estatuto ele tem que ter mais eficácia na prática, ele tem que ter mais eficiência, ser mais aplicado. E aqui, né, nesse contexto, a gente faz um apelo de que os direitos de todos são violados quando os direitos de um só são ameaçados. Então, mais uma vez, reforçando o papel da sociedade em proteger esses grupos que são mais vulneráveis, né, o grupo das crianças, dos adolescentes, que precisam de uma proteção especial, necessitam de uma atenção extra. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês, espero que tenha sido claro, que tenha ajudado e que vocês gostem. Muito obrigada.